Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ter aí, estamos iniciando na verdade agora, a nossa segunda aula do curso 5G, tá? A nova era da conexão. Na aula passada a gente teve uma breve introdução aí sobre o que é o 5G, tá? E todos os modos de operação aí que ele tem, né? Visando atender o cliente final, visando atender a questão da indústria 4.0, questão de carros autônomos, telemedicina, né, com cirurgias à distância, tá certo? Então a gente falou sobre o conceito geral aí do 5G, né, e como ele vai impactar nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, tá, todas as gerações da telefonia móvel. A gente vai pegar aí do 1G, 2G, 3G, 4G até chegar no 5G, analisando aí todos os aspectos, tá? E todas as características que fizeram com que essa tecnologia chegasse ao que chegou, né? Agora em 2023 aí, a gente tem a ativação aí do 5G em várias cidades, tá bom? Mas antes da gente iniciar aqui, né, para nossa aula, eu peço que você já curta esse vídeo, compartilha ele, tá? Manda aí para os seus colegas, a galera aí da área de telecom, tá? Até porque o assunto 5G é uma novidade aí, né? Tanto aqui no YouTube quanto em algumas plataformas aí, até de próprio cursos e próprios cursos, né? E treinamentos online, tá bom? Então eu peço que você já curta esse vídeo, compartilhe ele, tá? Para que a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá certo? Chama a vinheta. Pronto, pessoal. Como eu informei, no vídeo de hoje, né, a gente vai ver aí, na verdade, a nossa segunda aula do curso 5G, tá? Onde a gente vai falar sobre todas as gerações da telefonia móvel, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo, galera. Pessoal, vejam só, né? As redes móveis aí, no qual a gente está falando aqui nesse curso, né, foram desenvolvidas para fornecer os mais diversos serviços, tá, ao usuário final por meio da conexão sem fio. Inclusive, como a gente vai falar, né, o 1G, a primeira geração da telefonia móvel, ela foi aí uma evolução, tá? Porque foi a partir dela que a gente começou a ter a telefonia, tá? O sistema de telefonia sem fio, tá certo? Ou seja, o wireless, né? É, digamos que uma categoria de conexão Wi-Fi, tá bom? E ao decorrer dos anos aí, ó, a gente passou por diversas mudanças e evoluções, né? Que visam sempre a otimização, né? E a melhor entrega do serviço, né? Banda larga, a princípio, SMS, MMS na época, né? E hoje em dia, conexões aí ultra robustas via rede móvel, tá bom? E todas essas mudanças, pessoal, essas evoluções, é o que a gente chama de gerações, tá? E é justamente o G que acompanha aqui, ó, 1G, 2G, 3G, 4G e 5G, tá? Então, quando eu falo 1G, eu estou falando a primeira geração da telefonia móvel, 2G, segunda geração e por aí vai, tá bom? Então, assim, desde o início, as redes móveis, elas focaram aí e focam, né, até hoje, na otimização da entrega do serviço, né, para o cliente final, para a gente, né, via rede móvel. Antes era mais focado em voz, tá? Somente voz. Hoje em dia a gente já tem aí multimídia, né, vídeos, imagens, né, tudo via rede móvel, tá bom? Então a gente vai começar a analisar a partir de agora justamente cada geração dessa daí, tá? Do 1G ao 5G. Vamos lá. Vamos pegar o gancho aqui, pessoal, da primeira geração da telefonia móvel, tá? Ou seja, 1G. O que acontece, pessoal? O 1G, ele foi startado aí, foi iniciado lá na década de 80, tá? Em 1980, tá certo? Só que só chegou aqui no Brasil em 1990, tá certo? E como que ela funciona, tá? A implantação, como eu falei, foi na década de 80 e ela é uma tecnologia, pessoal, que sofria muito com interferências e ruídos, tá certo? Justamente porque o sinal ele era totalmente analógico, tá? Atualmente ela foi extinta, né? E existiam aí vários padrões, tá? Não seguiram apenas um padrão aí da tecnologia, tá certo? E quando ela chegou aqui no Brasil, ó, em 1990, né? Ela chegou com o padrão AMPS, né? Que era o Sistema Avançado de Telefonia Móvel, tá bom? Na qual contava aí com sinais analógicos, tá? Então era uma tecnologia analógica, era rádio, era ondas eletromagnéticas aí com sinais analógicos. E no 1G, pessoal, só era possível voz, tá certo? A gente não tinha serviço de dados,
não tinha serviço de SMS, MMS, nada disso. Era somente ligações por voz, que inclusive poderia acontecer sobreposição aí da voz, você tinha muita interferência, ruído e tudo mais. Então era uma tecnologia, né, para ser o início, primeiramente foi a revolução, né? Primeira tecnologia que permitia ligações aí sem fio, ou seja, né, telefonia móvel, né, sem fio, sem uso de cabos, tá bom? Então foi uma revolução, só que ao mesmo tempo existiam vários problemas, tá? Inclusive aqui tem um ponto que informa até, ó, a faixa de operação que era 800 MHz na época, tá bom, galera? Então o G ele foi aí implantado na sua implantação em 1980, tá? E 10 anos depois, em 1990, ele chegou aqui no Brasil, tá certo? Para uso aí enfim, era aquela época, né, do tijolão, como tem aí na imagem do celular tijolão, na qual as pessoas faziam uso, tá certo? E pouco tempo depois, galera, já surgiu aqui o 2G, tá? Segunda geração da telefonia móvel. E aqui a gente já teve outra revolução na tecnologia, outra evolução, tá? Primeiro ponto, foi a implantação, né, geral, foi por volta ali de 1991, tá certo? E aqui a gente já utilizava sinais digitais, tá? Já não era mais o sinal analógico, onde eu tenho menos ruído, tá? Muito menos interferência, tá certo? E naturalmente uma qualidade maior do serviço, tá certo? Que eu estou prestando aí, tá? E a princípio, pessoal, a tecnologia ou padrão, né, utilizado foi o famoso GSM, tá certo? GSM é que foi implantado. Só que assim, ele não era o único, existiam vários padrões, inclusive vários países aí adotavam padrões diferentes, tá? Mas um dos principais aí, a princípio, foi o GSM. E após algum tempo ali, o que aconteceu? Justamente por conta da necessidade de banda, de qualidade e tudo mais, o GSM, né, ele foi, digamos que ele não foi substituído, né, mas houve uma atualização e foi criado o GPRS, tá? Que é conhecido também como 2.5G, né? Eu lembro perfeitamente que alguns anos atrás tinha propagandas aí na TV falando 2.5G, né? Sua conexão não é mais 2G, é 2.5G. Então foi justamente quando surgiu o padrão GPRS, tá certo? Onde houve uma melhoria aí significativa na navegação, tá? Navegação, envio na época já de SMS, MMS, né? Então naturalmente já notava aí já era notório uma robustez um pouco maior da rede, isso para a época, tá? E na sequência houve outra atualização, né, que veio aí, ó, o protocolo ou modo ED, né, na qual ele é conhecido como 2.75G, né, onde mais uma vez houve melhorias aí significativas na navegação, tá certo? Só que isso tudo, pessoal, aconteceu antes do 2G chegar no Brasil. Inclusive, como está descrito aqui, ó, ele só veio chegar aqui para a gente no ano de 2001, na qual ele nem veio com GPRS nem com ED, tá certo? Ele veio com o padrão GSM ainda aqui para o Brasil, tá certo? E gerou, pessoal, aí, como está descrito aqui nesse segundo ponto, a substituição dos dispositivos. Por quê? Todos os dispositivos que operavam em 1G, na primeira geração da telefonia móvel, eles não eram compatíveis com 2G. Então, em resumo, quem tinha celular na época, aquele tijolão, né, que operava aí na primeira geração 1G, eles não eram compatíveis com 2G. Então, para usar 2G, você literalmente tinha que trocar o seu celular, né? O tijolão lá tinha que ser trocado e substituído, tá certo? E no 2G, pessoal, já era utilizado as larguras de banda, as frequências aí, ó, 900, 1800 e 1900 MHz, tá? E a partir do 2G foi que aconteceu a implementação aí do SMS, né, as mensagens de textos, e o MMS, tá certo? E vejam só aqui a largura de banda, né? A taxa que a gente tinha era de 80 a 100 kilobytes por segundo, tá? Então, aí se a gente for comparar com os dias atuais, logicamente, uma largura de banda dessa daí não dá nem para utilizar em aplicações mais simples aí como o próprio WhatsApp, tá bom? Então aí foi o 2G, segunda geração da telefonia móvel. O que marcou? Aí a gente já começa a usar sinais digitais, tá? Não é mais o sinal analógico lá do 1G. E houve aí alguns padrões, né? Passando pelo GSM, aí, ó, pelo GPRS e pelo ED, tá certo? E também aí houve a implementação do sistema de SMS e MMS, tá bom? Isso no 2G. Na sequência, pessoal, a gente vem aqui, ó, com 3G. Aqui o cenário já é um pouco diferente, tá? É a terceira geração aí, a telefonia móvel, e já é mais parecido com o cenário que a gente conhece hoje, tá bom? Primeiro, quando que iniciou-se aí a tecnologia 3G, os testes e tudo mais? Foi em 2001, tá? Lá no Japão,
Porém, só veio chegar aqui no Brasil em 2004, tá? Somente em 2004 é que a tecnologia aí, o 3G, veio chegar aqui no Brasil. Então, em 2001 estava iniciando no Japão, em 2004 chegou aqui no Brasil. Só que, pessoal, para de fato a tecnologia 3G começar a se expandir, começar a ficar conhecida, começar a ter aí uma abrangência, né, territorial maior no Brasil, a gente teve que esperar até 2007, que foi quando houve justamente o leilão das frequências. Isso na época, né? Agora, recentemente, a gente teve o leilão das frequências aí do 5G, e lá em 2007 houve aqui no Brasil, né, juntamente aí, né, com a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, o leilão aí das frequências do 3G, que foi a de 2.100 MHz e 850 MHz, tá? Foram as frequências aí que foram leiloadas e distribuídas aí entre as operadoras na época, tá certo? E sobre a evolução da tecnologia, o que o 3G trouxe, tá? Ele viabilizou muito o acesso à internet, tá? Com o 3G já era mais viável, né? E era possível a gente utilizar e enviar, né, vídeos, áudios e multimídias, tá? Além de uma velocidade aí, ó, de banda 2 megabits por segundo, tá? Se a gente voltar aqui no 2G, a velocidade era de 80 a 100 kilobytes por segundo. Então no 3G a gente passa a ter 2 megabits por segundo. Então já é uma velocidade aí bem mais interessante para o uso, né, que era proposto. E naturalmente, com o 3G, já houve o avanço também na indústria de celulares, né? Celulares, smartphones, justamente porque já era uma geração, já era uma tecnologia que conseguia trazer mais recursos aí para a gente, tá? Então no 3G o cenário já é um pouquinho diferente, tá bom? E após o 3G, pessoal, a gente vem aí com 4G. 4G é o que a gente usa hoje, tá? É a quarta geração da telefonia móvel. Onde que ela teve início e quando? Ó? A tecnologia em si foi iniciada, né, digamos assim, o estopim, o start dela foi em 2005, lá na Coreia do Sul, tá? Só que ela só chegou aqui no Brasil em 2013, tá certo? Então, em 2005, o 4G foi startado, né? O projeto 4G foi startado, as frequências e tudo mais na Coreia do Sul, só que só chegou aqui no Brasil em 2013, tá? Justamente impulsionado aí pela Copa do Mundo, né? A Copa de 2014 que aconteceu aqui no Brasil. Em 2014 a ideia era que todas as capitais aí, todas as cidades que iam sediar os jogos já tivessem a conectividade 4G, tá? E quais as características dessa geração, tá certo? Primeiramente, a alta velocidade, tá? O 4G já se assemelha muito aí a uma rede Wi-Fi, se você for analisar aí a questão de banda, né? Ela usa inclusive os protocolos IP, foi a primeira geração que começou a usar protocolo IP e utiliza aqui essas três frequências aqui no Brasil, né? 700 MHz, 1.800 MHz e 2.600 MHz, tá certo? O que já possibilitava aí uma largura de banda, uma velocidade, possibilita na verdade, né? Bem maior do que em comparação aí com 3G, 2G e 1G, né? Que 1G, inclusive, pessoal, ele foi extinto, tá certo? Ele já não é mais utilizado. E aqui sobre a evolução, né? O 4G aqui no Brasil usa o padrão LTE, tá certo? Onde é possível, por meio desse padrão aí, ter uma largura de banda bem interessante, como a gente já citou, tá certo? Entregar uma variedade de serviços usando aí os serviços móveis, tá? E também usa a tecnologia MIMO, tá? Que MIMO seria o quê, pessoal? Uma tecnologia muito parecida que a gente tem no Wi-Fi também, tá? No Wi-Fi residencial, que são várias antenas, né? Múltiplas entradas e múltiplas saídas de dados, ou seja, eu tenho várias antenas para receber e várias antenas para enviar dados, então naturalmente você consegue ter uma largura de banda muito maior. Onde, pessoal, no LTE normal, digamos assim, a gente tem velocidades aí, ó, de 300 megabits aí para dar o link, tá? Digamos que seria o download, né? E 75 megabits por segundo para o uplink, seria o upload. Então são velocidades aí muito superiores, né, às tecnologias anteriores, né, às gerações anteriores, e que inclusive já se assemelham aí com a nossa conexão banda larga, né, utilizando Wi-Fi, tá bom? Só que nós temos também o LTE avançado, tá? Que de fato ele já cumpre a proposta do 4G, tá? Que é o que, ó, 1 gigabit por segundo de download, digamos assim, tá? E 500 megabits por segundo de uplink. Então a gente já está falando de altíssimas velocidades aqui, utilizando aí a quarta geração da telefonia móvel, né? Que é o 4G, tá certo? Que é o que a gente utiliza hoje, só que é justamente com base no 4G que a gente tem que o 5G chega para melhorar ainda mais essa situação, tá bom? Então quando eu falo de 4G, eu estou falando da quarta geração da telefonia móvel. E aí, mais uma vez, as características, né? Eu uso MIMO, várias antenas para enviar e receber informações, tem aí a variedade de serviços, tá certo? E também a gente naturalmente consegue ter uma conectividade aí
bem mais interessante. Tá certo, galera? E por fim, a gente chega aqui no 5G, tá? Na qual a gente já explanou na primeira aula, mas que é a quinta geração da telefonia móvel, onde a gente tem ultra velocidade, tá certo? Então são altíssimas velocidades, baixa latência, né? Há promessas aí de ping na casa de 1 milissegundo, tá certo? A gente já comentou isso na primeira aula, caso você tenha alguma dúvida, é só voltar lá, tá certo? 20 gigabits por segundo na estação base rádio, que é a ERB, tá certo? Que é a estação ali que é a interface, né, entre o dispositivo final do cliente e a estação, né, digamos que é o dispositivo que está ali na torre, então a gente consegue aí uma taxa, né, altíssima, além da promessa aí, ó, de 1 milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado, tá? Então é uma frequência aí, essa quinta geração, né, na verdade é um conjunto de frequências aí que promete aí conectar uma alta densidade de equipamentos. Tá bom, galera? Além disso, a ideia dela, ó, é atender, né, ao cenário IoT, Internet das Coisas, que é a ideia de você ter sua casa aí, por exemplo, toda conectada, todo e qualquer dispositivo, todo e qualquer periférico que tenha conectividade com a internet, como sensores, fechaduras eletrônicas, né, Alexa e por aí vai, tá conectados na rede, tornando o ambiente mais autônomo. Além da criação de novos serviços, né, e negócios aí com 5G, telemedicina que eu já citei no vídeo de hoje na aula passada, e também carros autônomos, né? A gente tem aí carros aí que podem ser guiados, digamos assim, sem um motorista de fato, né, por meio da rede ali, evitando alguns acidentes, tá certo? E também aí falando da linha de produção, né, da indústria 4.0 ali sendo totalmente beneficiada pelo 5G. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa segunda aula, falando aí sobre as 5 gerações de telefonia móvel, 1G, 2G, 3G, 4G e 5G, tá certo? E qualquer dúvida, peço que você deixe aqui nos comentários, que a gente vai estar verificando o mais rápido possível, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha, tá certo? Que logo mais a gente vem aí com a terceira aula, né, do curso 5G, tá certo? Até a próxima!